Então vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 24. Nós estamos estudando com vocês o capítulo 24 de Mateus. Na última vez estudamos com vocês Mateus 24:15. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 24 e o verso 21 em diante. Capítulo 24 de Mateus, verso 21 em diante. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Jesus está anunciando algo que vai acontecer ainda no futuro. No passado nós já tivemos um período de perseguição e de angústia durante a Idade Média. O período de perseguição e angústia do povo de Deus na Idade Média foi de 1260 anos. De 538 a 1798, período conhecido como a supremacia papal da Idade Média. Foi um período de perseguição. Porém, queridos, Jesus está falando aqui de uma perseguição qual nunca houve, ou seja, não são duas, nem três. É uma perseguição qual nunca houve. Não existe outra igual. Não é somente Jesus que fala desta perseguição qual nunca houve para o tempo do fim, mas também, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel capítulo 12 e o verso 1. Novamente a Bíblia está falando de uma perseguição, de um tempo em que o povo de Deus será perseguido. E é chamado de uma perseguição como nunca houve. Daniel capítulo 12 e o verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Quando vocês leem o Espírito de Profecia, vocês descobrem que ali Ellen White usa o texto de Daniel 12:1 para falar do momento em que Miguel se levantará pelo seu povo. E ela faz um link entre o capítulo 12, verso 1, com o fechamento da porta da graça. Ela fala que Miguel se levanta para libertar o seu povo e para fechar a porta da graça. Então está falando aqui de eventos futuros que ocorrerão ainda no tempo do fim. Continuamos então a leitura do Daniel capítulo 12, verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Estão percebendo que a expressão que Daniel usou aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é a mesma expressão que Jesus usou também em Mateus capítulo 24, verso 21. Uma angústia qual nunca houve. Tanto Daniel como Jesus estão falando da mesma angústia, qual nunca houve. E diz ainda no verso 1, desde que houve nação, até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Daniel não somente fala da angústia qual nunca houve, mas fala também que o povo de Deus será liberto. Haverá um escape, haverá uma providência divina para libertar e proteger o seu povo. Da mesma forma, Jesus Cristo fala também de uma providência divina. Voltando para Mateus capítulo 24, vejam agora como é que Jesus comentou. Mateus capítulo 24 e o verso 21 e 22 agora. Capítulo 24 de Mateus, versos 21 e 22. Porque haverá então uma grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esta angústia qual nunca houve também é mencionada em Apocalipse capítulo 7, o verso 14. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, verso 14. Apocalipse capítulo 7, verso 14, usa uma outra expressão para a angústia qual nunca houve. Vejam qual é a expressão que João usa no Apocalipse para a angústia qual nunca houve. Apocalipse capítulo 7 e o verso 13 e 14. Vamos. Quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação
e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui, João está falando de uma grande tribulação que ocorrerá no futuro. Está falando de um povo, o povo que será selado pelo selo do Deus vivo, porque o capítulo 7 e o verso 3, capítulo 7, verso 3, diz assim: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então os servos de Deus receberão o selo do Deus vivo, agora no tempo do fim. Após o decreto dominical, começa então o selamento do povo de Deus. E com o selamento do povo de Deus, no período do decreto dominical, começa também uma perseguição ao povo de Deus. E neste tempo, queridos, primeiramente os 144 mil mencionados aqui, este é o primeiro grupo a ser selado pelo selo do Deus vivo, mas não somente os 144 mil, mas também, conforme diz o capítulo 7, verso 9, diz também que uma grande multidão que ninguém podia contar, diz aí no capítulo 7, verso 9, depois destas coisas olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. A grande multidão é comprada de todas as nações, povos e línguas do mundo. Porém, os 144 mil são comprados somente de Israel. O Israel espiritual de Deus, deste Israel espiritual de Deus, Deus vai tirar 144 mil. São as primícias dos salvos, os primeiros que serão selados pelo selo do Deus vivo, os primeiros a serem batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, os primeiros a proclamarem o alto clamor: sai dela, povo meu. Então, uma multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, nações e países diferentes, serão colhidos para o reino de Deus, formando uma multidão que ninguém podia contar. É a grande seara dos salvos vivos. Eles vão passar, primícias e seara. Todos eles passarão pela grande tribulação mencionada no capítulo 7, verso 14. Senhor, tu sabes, e ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Portanto, queridos, nós lemos o primeiro texto em Mateus capítulo 24, voltando para Mateus 24, verso 21 e 22, foi o primeiro texto que nós lemos. Depois nós lemos Daniel capítulo 12, verso 1, e finalmente lemos Apocalipse 7, 14. Esses três textos estão falando de uma grande angústia, qual nunca houve, de uma grande tribulação pela qual o povo de Deus vai passar. Estão falando do mesmo assunto. Voltando então agora para Mateus capítulo 24, vamos ler a partir do verso 22, que estamos lendo. Verso 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, diz aqui, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. A primeira perseguição papal contra o povo de Deus foi de 1260 anos. Morreram bem mais do que 50 milhões de homens e mulheres. Foram várias inquisições. Inquisição romana, Inquisição espanhola, Inquisição huguenote, a matança dos valdenses. Enfim, queridos, durante esses 1260 anos, mais de 50 milhões de cristãos foram mortos pelas inquisições papais. Roma perseguiu o povo de Deus. Agora, no tempo do fim, haverá uma perseguição. Mas esta perseguição do tempo do fim, a palavra de Deus promete que será curta. Curta, por amor aos escolhidos, por amor aos santos do Altíssimo, a perseguição será abreviada. Será uma perseguição intensa, qual nunca houve, porém curta, porque o verso 22 diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Roma perseguiu no passado, Roma vai perseguir no futuro. A perseguição de Roma contra o povo de Deus no passado foi de 1260 anos. A perseguição de Roma no tempo futuro será também de 1260 dias.
não anos, mas dias. 1260 dias é um período muito curto. É aí que Deus trabalhou num sistema bíblico de abreviar o tempo. Jesus disse que o tempo da perseguição seria abreviado. Se a perseguição maior que existiu foi de 1260 anos, agora a angústia qual nunca houve, que será abreviada por amor aos escolhidos, será abreviado como? Você já parou para pensar como Deus abrevia o tempo? Você pode descobrir como Deus abrevia o tempo? Descobrindo como Deus alonga o tempo. Se você pela Bíblia descobrir o sistema e o método usado por Deus para alongar o tempo, você também saberá o mesmo processo usado por Deus para abreviar o tempo. Como Deus fez para alongar o tempo? No tempo de Elias, Acabe e Jezabel, houve ali uma profecia de 3 anos e meio em que não choveria naquela região, haveria seca total, por um protesto, uma demonstração do desprazer de Deus, porque o povo de Deus estava sendo liderado por uma rainha idólatra, chamada Jezabel, que ensinava o povo de Deus a se prostituir com ídolos. E Deus então, pela boca de Elias, disse, não vai chover por 3 anos e meio. Queridos, Jezabel representa, no Novo Testamento, o poder papal. Quando você abre a Bíblia em Apocalipse, abra sua Bíblia aqui em Apocalipse. Apocalipse, vamos ler o capítulo 2 de Apocalipse e o verso 18 em diante. Apocalipse 2, versos 18 em diante. Aqui nós temos as 7 cartas escritas para as 7 igrejas da Ásia Menor. A 4ª carta é a carta de Tiatira. Nós sabemos que a primeira carta, a carta de Éfeso, se refere ao período da história da igreja cristã, que foi do ano 31 ao ano 100. Esse foi o primeiro período da igreja cristã, 31 a 100, período de Éfeso. Depois veio Esmirna, que foi do ano 100 ao ano 313. Esta é a segunda carta, carta de Esmirna. Aí veio o terceiro período, a terceira carta, chamada carta de Pérgamo. É o período de Pérgamo, se estende de 313 a 538. E aí vem então a 4ª carta de Tiatira, que foi do ano 538 até 1517. Tiatira representa a história da igreja de Deus no período que foi de 538, quando começou a supremacia papal, até 1517, quando surgiu a reforma protestante, em 1517. Esse período de Tiatira foi o período da primeira supremacia papal. Mas, no passado, o período da perseguição foi abreviado. Embora o período da supremacia papal se estendesse até 1798, a perseguição foi diminuindo aos poucos. A reforma protestante minou o poder papal. E a reforma protestante foi no século XVI, 1517. Foi abreviado o tempo na Idade Média. A história vai se repetir, irmãos. Agora no tempo do fim. No tempo do fim. O tempo de perseguição e da angústia qual nunca houve será também abreviado por amor ao povo de Deus. Porque se não for abreviado, não se salvaria nenhum dos filhos de Deus. Morreriam todos. Mas por amor aos escolhidos, Deus abrevia o tempo da grande e última angústia. Vejam como Deus chama o poder papal de Jezabel. Nós identificamos Jezabel com os 3 anos e meio de seca lá no povo de Israel. Deus usa Jezabel para representar o poder papal. E agora, novamente, Jezabel representa o poder papal no tempo do fim também. Vejam em Apocalipse capítulo 2, versos 18 em diante. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti
que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e ameaçar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A igreja de Tiatira, que representa a história do cristianismo do ano 538 até 1517, tem aqui uma referência a Jezabel. A Jezabel da igreja de Tiatira é uma referência ao poder papal. Assim como houve um período em que existiu uma Jezabel literal, esposa de Acabe, e houve uma profecia de 3 anos e meio literais, no tempo de Jezabel. Deus pegou esta Jezabel e este período de tempo literal e transformou em algo espiritual. Jezabel espiritual, poder papal. E os 3 anos e meio literais, Deus transformou em 3 anos e meio proféticos. Por isso que a supremacia papal e a perseguição papal contra o povo de Deus na Idade Média foi de 3 anos e meio. Proféticos, 1260 anos. Qual foi o sistema que Deus usou para alongar os 3 anos e meio literais para 3 anos e meio proféticos? Qual o sistema que Deus usou? Ele pegou um dia e fez com que um dia em profecia se transformasse em um ano. Um dia em profecia é igual a um ano. Por isso, ele alongou o tempo da supremacia papal. Agora, queridos, no tempo do fim, Jesus diz, naquela angústia qual nunca houve, por amor aos escolhidos, a Bíblia diz, Deus abreviará o tempo, por amor aos escolhidos. Volte a ler conosco Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 e o verso 22. Abra sua Bíblia, de novo, lá em Mateus capítulo 24 e o verso 22. Aqui nós lemos. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Aqueles dias está se referindo a que tempo? A que tempo? Ao tempo da angústia qual nunca houve. No passado, a angústia foi de 1260 anos. No tempo do fim, como a angústia vai ser maior, mais intensa, por amor ao povo seu, os santos do Altíssimo, Deus vai abreviar o tempo. Como Deus abrevia o tempo? Ele pega o tempo profético e transforma em tempo literal. É o mesmo sistema. Para alongar o tempo, ele pegou um dia e transformou em um ano. Para abreviar o tempo, ele pega um ano e transforma em um dia. Portanto, queridos, o período da perseguição papal contra o povo de Deus, agora no tempo do fim, será de 3 anos e meio literais. Mas, pastor, será que isto tem um contexto bíblico que confirma isso? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, verso 5. Apocalipse capítulo 13, verso 5. O Dr. John Paulin, que foi professor de Apocalipse na Andrews por muitos anos, atualmente ele é o diretor da Escola de Religião de Loma Linda. John Paulin, ele em 2 dos seus livros, ele menciona que este período de Apocalipse 13, verso 5, onde se fala de 42 meses, é o período em que a besta que subiu do mar, nós sabemos que a besta que subiu do mar é o poder papal, é Roma papal. Ele menciona que a besta que subiu do mar vai querer imitar Jesus Cristo, porque a besta que subiu do mar é o anticristo, e o anticristo quer imitar o Cristo. John Paulin diz assim, como Cristo teve um ministério de 3 anos e meio na terra, esse foi o período do ministério de Jesus na terra, correto? 3 anos e meio é o período do ministério terrestre de Jesus, desde o seu batismo até a sua morte. Assim também o anticristo vai andar na mesma direção e vai querer repetir e também ter um ministério na terra de 3 anos e meio. Então, John Paulin faz um paralelo entre o anticristo e Cristo, mostrando que Cristo teve 3 anos e meio
E o anticristo também vai ter um ministério de 3 anos e meio. E qual o texto que John Paulinho usa? Apocalipse capítulo 13, verso 5. Então vamos ler aqui, capítulo 13, verso 3, 4 e 5. Vamos ler os 3 versos. Capítulo 13 de Apocalipse, versos 3, 4 e 5. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Esse texto que acabamos de ler, verso 3, está falando que a cabeça papal seria ferida de morte. Todos os teólogos adventistas entendem que isto se refere ao ataque ao poder papal que aconteceu no ano de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso, levado preso para a cidade de Valença, e ali ele morreu aos 82 anos. Depois dele veio o Papa Pio VII, que continuou preso. Esta ferida mortal, que aparentemente seria fatal, a Bíblia diz, não será fatal, porque esta ferida mortal vai ser curada. E o papado, Roma papal, vai voltar com todo o poder, com toda a força, se tornando o maior poder na terra. Esta ferida vai ser curada, diz a palavra de Deus. Leia aí o verso, finalzinho do verso 3, né? E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. A popularidade papal e o poder papal no tempo do fim é maior do que aquele que ele tinha na Idade Média. Porque agora a terra toda, e o verso 4 diz, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Está falando de uma perseguição papal contra o povo de Deus de 42 meses, depois que a ferida mortal for curada. Não está falando aqui o capítulo 13 de uma supremacia papal que antecede a ferida mortal, mas uma supremacia papal sobre toda a terra, depois que a ferida mortal aconteceu, depois que ela for curada, então ele vai reinar e perseguir o povo de Deus. Por quanto tempo? 42 meses. Por isso Jesus disse que a grande e última angústia, qual nunca houve, o tempo seria abreviado. Porque assim como o papado perseguiu o povo de Deus por 42 meses proféticos no passado, agora no tempo do fim, ele perseguirá o povo de Deus por 42 meses literais. E o que ele vai fazer durante esses 42 meses? Verso 6 do capítulo 13 de Apocalipse. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Outra vez. Quando vocês leem Daniel capítulo 7, vocês descobrem que ali o chifre pequeno, que representa o poder papal, que destruiu Érulos, Vândalos e Ostrogodos, 3 das 10 tribos que surgiram do Império Romano, foram destruídos pela influência papal. Depois de destruir esses 3 poderes, o poder papal, o chifre pequeno da Idade Média, de Daniel capítulo 7, verso 25, fez guerra contra os santos de Deus e mudou a lei de Deus. E perseguiu o povo de Deus por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Agora, queridos, novamente o poder papal volta a perseguir o povo de Deus, fazer guerra contra o povo de Deus. A história se repete. Se você quer entender o futuro, leia o passado. Não entende a profecia dos últimos dias aquele que despreza o passado, porque a história se repete. Aqui diz que novamente, verso 6, abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então vai ser um poder universal. Todas as 10 supernações do mundo, porque o mundo todo vai ser formado em 10 supernações. E ele vai ter poder sobre estas 10 supernações. E queridos, perseguirá o povo de Deus, mas para a honra e glória de Deus e para a alegria nossa será uma perseguição curta. Somente 42 meses.
Jesus Cristo ama o seu povo. É nesse tempo, queridos, que Jesus fala que por amor aos escolhidos o tempo é abreviado, e nesse tempo que vai surgir também na terra o falso Cristo. Abra agora novamente em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 e o verso 23. Mateus 24 e o verso 23. Diz assim: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos. O falso Cristo é Satanás personificando Jesus na terra. Satanás vai personificar Jesus na terra. Vai andar entre as pessoas, vai aparecer nas cidades, vai fazer os sermões que Jesus costumava fazer, vai imitar a voz de Jesus, vai falar de uma voz melodiosa, vai fazer milagres, vai produzir paz no mundo, e quando o mundo todo estiver dizendo paz, paz, lhes virá repentina destruição. Queridos, este período final em que Satanás vai estar personificando Jesus na terra, é um período que ocorre já após o fechamento da porta da graça. Lembrem-se que a grande angústia, quando nunca houve, começa antes do fechamento da porta da graça. Começa com o decreto dominical. E é neste período que a maior conversão de todos os tempos ocorrerá. Aquela multidão que ninguém podia contar. Mas este período de perseguição, que começa antes do fechamento da porta da graça, ele ultrapassa o fechamento da porta da graça e continua após o fechamento da porta da graça. Só que o período de angústia, qual nunca houve, após o fechamento da porta da graça, recebe um nome bem específico: angústia de Jacó. A angústia de Jacó, da qual nós já ouvimos falar muitas vezes, é a continuidade da angústia qual nunca houve, que começou com o decreto dominical e continua após o fechamento da porta da graça. Nesse período da angústia de Jacó, no tempo após o período do fechamento da porta da graça, sairá outro decreto, chamado de decreto de morte. Primeiro o decreto dominical, depois o decreto de morte. Por isso será angústia de Jacó. Porque assim como Esaú estava decidido a matar Jacó, mas não o matou porque Deus fez uma intervenção, assim também o anticristo e os ímpios, eles desejarão matar o povo de Deus, farão um decreto de morte, mas nenhum dos filhos de Deus morrerá. Eles serão libertos, para honra e glória de Deus. Amém? Deus tem providência para o povo seu, que guarda os mandamentos dele e tem a fé de Jesus. Por isso diz aqui no capítulo 24, irmãos, no verso 24. Agora capítulo 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. A Bíblia está dizendo que se fosse possível, Satanás enganaria até os escolhidos. Pergunto, ele vai enganar os escolhidos ou não vai enganar os escolhidos? Vamos ler de novo o texto? Porque surgirão falsos cristos, verso 24, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Queridos, quando a Bíblia diz que se fosse possível, enganaria até os escolhidos, Jesus está falando que não será possível. Se fosse possível, é porque não é possível ele enganar os escolhidos. Por quê? Porque no momento em que ele aparecer na terra, personificando Jesus, a porta da graça já está fechada. O povo de Deus já foi selado pelo selo do Deus vivo, já receberam a chuva serôdia do Espírito Santo, eles já possuem a mente de Jesus, eles pensam como Jesus, eles vivem como Jesus, por isso eles vão viver, após o fechamento da porta da graça, diante de um Deus santo, sem intercessor no céu. Porque eles foram batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. É nesse período que Satanás se transforma em Cristo andando sobre a terra, e ele vai tentar enganar os escolhidos de Deus, mas não é possível. Porque eles já estão selados para a vida eterna,
Porque quem recebe o selo do Deus vivo não mais se perde. Assim como aqueles que são selados pelo sinal da besta não mais se salvam. Quem recebe o selo do Deus vivo recebe o caráter de Jesus. E quem recebe o sinal da besta recebe o caráter de Satanás. Por isso Jesus está falando, se fosse possível, mas não é possível. Miguel, grande príncipe, diz lá em Daniel capítulo 12, verso 1, vai se levantar para libertar o seu povo. E Deus livrará e salvará todo aquele que estiver inscrito no livro da vida do Cordeiro. Tem você o seu nome no livro da vida do Cordeiro? Ama você Jesus Cristo de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua vida? Quem possui o seu coração? Quais são as suas melhores conversações? Em quem você gosta de pensar? Onde estão os teus pensamentos? Na terra ou no céu? Jesus Cristo voltará para buscar aqueles que estão inscritos no livro da vida. Você, meu querido irmão, que tem um nome no livro da vida, é porque você aceitou Jesus como Salvador e é um fiel, obediente e guardador dos mandamentos de Deus. Você vai receber a chuva serôdia do Espírito Santo. Você vai ser selado pelo selo do Deus vivo. E Jesus Cristo virá para buscar você. Para nos buscar. Para nos levar para o céu. Porque Ele nos ama. Nós somos povo dEle. Ele é o nosso Deus. Hoje e para sempre. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor.